Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes, eu diria praticamente todas, causa bastante polêmica e brigas, que é o uso de telas pelos pré-adolescentes. Todos nós sabemos que existe uma quantidade de tempo ideal para que as crianças tenham acesso aos eletrônicos, mas se os pré-adolescentes não são adultos e nem crianças, o que é ideal para eles? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. No vídeo de hoje você vai conferir os perigos do uso do excesso de eletrônicos, como equilibrar as aulas EAD e o uso dos eletrônicos para lazer, os problemas causados pelas telas, mais uma vez, e qual é a melhor maneira de educar os pré-adolescentes para a era digital. E o tempo ideal de uso dos eletrônicos. Se você quiser saber mais, eu tô deixando um link aqui embaixo falando mais sobre adaptação para as aulas remotas. E se você tá gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook do canal Carol Psi-Mãe. Sempre que eu tenho conversas com pais de pré-adolescentes e comigo mesma, que sou mãe de pré e adolescentes com os dois pezinhos ali, percebo que existe uma queixa que todo mundo tem em comum, que é a quantidade de horas que o filho passa na frente da tela, seja celular, seja TV, seja tablet, computador ou notebook. E não é preciso ser um grande especialista para saber que o tempo de tela afeta o desenvolvimento dos pré-adolescentes da mesma maneira que afeta o desenvolvimento das crianças. Bom, só que a gente ainda está na pandemia e desde que ela começou tudo isso se tornou ainda mais forte, principalmente porque a gente tem que levar em conta que as aulas continuam, inclusive muitas delas de forma online, o que aumenta ainda mais as dúvidas dos pais com relação a esse assunto. Se você é um desses pais, continua comigo nesse vídeo porque eu vou esclarecer as suas principais dúvidas. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, um com 12 e um com 6 anos. Eu sou psicóloga, mestre em desenvolvimento motor e idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e também propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Existem inúmeros vídeos, matérias e até artigos sobre os perigos de segurança que os pré-adolescentes correm ao terem acesso irrestrito às tecnologias. A gente sabe disso, principalmente quando a gente fala na internet, afinal de contas, muitos crimes já foram cometidos por meio dela. Já foram e continuam sendo, né? Mas esse não é o foco do vídeo de hoje, tá? Mas de acordo com um estudo realizado em 2019, os pré-adolescentes passavam já antes da pandemia em média 5,7 horas no celular durante a semana. Sábados e domingos esse número crescia em até 20%. Agora imagina o quanto esse número se elevou desde o ano passado. E tudo bem, eu admito que deixar os pré-adolescentes na frente da tela pode ser uma boa maneira de ocupar o tempo deles nos momentos difíceis, igual ao que a gente viveu e estamos vivendo ainda. Mas você sabia que não só pode interferir na aprendizagem do seu filho, como também no desenvolvimento, na linguagem, na comunicação, no próprio idioma nativo, no aumento do índice de massa corpórea e até mesmo com problemas de ansiedade? Mas o que a ansiedade tem a ver com o tempo que o meu filho passa jogando videogame, Carol? Pensa comigo, quanto mais tempo o seu filho passa conectado a um dispositivo, menos ele interage com outras pessoas reais, cara a cara. O tempo de tela pode até parecer legal, mas o jogo das mídias sociais muitas vezes acaba substituindo práticas que necessitam ser pessoalmente, cara a cara, com outros seres humanos. Acredita em mim, ser humano precisa desse contato, é da nossa natureza. E quando isso é de certa forma tirado de nós, o corpo reage e tem consequências. Segundo um psicólogo e pesquisador chamado Jean Twenge, o número de pré-adolescentes que se reúnem com seus amigos todos os dias caiu pela metade em 15 anos. E isso trouxe o quê? Aumento de solidão e, consequentemente, de ansiedade e outros problemas de saúde mental. Então a gente chegou ao quê dessa questão? Meu filho não é mais criança, mas ele ainda não é adolescente nem adulto. Então, o que eu faço? Em primeiro lugar,
Você precisa separar o que está sendo usado para estudo e o que está sendo usado para lazer e entretenimento. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, com a adoção das aulas online, né, e conteúdo online, a gente não pode impedir que os nossos filhos tenham acesso a telas. Para isso, é preciso que você encontre o equilíbrio e isso inclui monitorização. Mas como eu posso fazer isso sem ficar monitorando 24 horas por dia o que o meu filho está vendo nas telas? Ao contrário do monitoramento, a mentoria significa entender a mídia que o seu filho está usando. Todos os alunos, principalmente os pré-adolescentes que estão passando por uma transição, inclusive de aprendizado, eles precisam de um cronograma para garantir que as tarefas sejam feitas e para ajudá-los a encontrar um equilíbrio saudável entre estudo e lazer. Se as aulas do seu filho já voltaram, como na maioria das escolas do país, os dos meus filhos já voltaram, então 100% presenciais. Ou se as aulas estão de forma ainda híbrida, metade online, metade presencial, aí você pode ser um pouco mais flexível e permitir que o seu pré-adolescente tenha autonomia para escolher o horário de assistir aula, né? Quem está fazendo aula online. Principalmente se elas forem gravadas, afinal de contas, ele está no caminho da adultice. E isso seria uma demonstração de respeito e incentivo de falar que ele pode selecionar o próprio tempo para aprender. Mas é importante que dentro desse equilíbrio também existam regras. Se ele separou horário X para passar na frente das telas estudando, então a concentração dele deve ser somente nos estudos. Nada de pegar celular junto com o computador. Por isso é essencial orientar o seu filho sobre a importância da concentração e o quanto essas olhadinhas inocentes no celular, por exemplo, podem se mostrar prejudicial para os estudos mais para frente. Para ele não cair nessa tentação, crie um ambiente de estudo em um espaço livre de TV, de celular, de videogame e de outras telas que não forem necessárias nesse momento, tá bom? O que eu sempre falo para vocês, é muito importante a gente não subestimar os nossos filhos. Se eu falo isso pra gente já não fazer com as crianças desde muito pequenas, quanto mais os pré-adolescentes. Então, nada melhor do que explicar exatamente quais são os problemas de usar essas telas concomitantemente, quais são os problemas do uso excessivo de telas, e assim vai facilitar muito a sua monitoria e não você querer olhar 24 horas por dia o que o seu filho está fazendo, mesmo porque isso é uma enganação. A gente não consegue fazer isso, né? Então a gente precisa começar a dar autonomia e responsabilidade e, claro, é óbvio, continuar de olho e tentando ajudá-los da melhor maneira possível. Outro ponto que causa muita dúvida nos pais é o uso das telas perto da hora de dormir. Não é novidade para ninguém que grande parte dos pré-adolescentes mantém celulares e tablets por perto enquanto eles estão se preparando para dormir. Inclusive, eles ficam respondendo mensagem, acho que é uma das horas que eles mais se falam, e eles têm essa ideia de que eles têm que ficar disponível 24 horas por dia. Existem adolescentes que inclusive dormem com o celular embaixo do travesseiro para conseguir ouvir qualquer som que indique notificação. Eu acho que eu nem preciso dizer o quanto que isso é prejudicial e é um vício terrível, inclusive pra gente, né? Existem vários estudos que comprovam que pré-adolescentes e adolescentes que usam as telas após apagar as luzes acabam experimentando um cansaço muito maior se comparado a aquelas que não costumam aderir a essa prática. Além disso, quando se trata de estudos, os alunos que utilizam as telas após o início do sono ficam acordados por, em média, 46 minutos extras por semana. Pensa no quanto isso é horrível para o desenvolvimento e para a aprendizagem do seu filho. E isso não é tudo. Você sabia que o uso de telas causa sérios problemas, inclusive de visão nos pré-adolescentes? Tem um estudo que foi realizado com vários estudantes e 83% deles tinham síndrome de visão somente por conta dos celulares. E os sintomas são bastante incômodos, como estresse, vermelhidão nos olhos, queimação, visão turva e olhos secos. Agora pensa como toda essa situação pode se tornar muito pior se for somada às mudanças que todo pré-adolescente passa. Quando eu dou esses exemplos para alguns amigos, a solução que eles conseguem pensar é: então eu vou proibir totalmente meu filho de usar qualquer tela fora do horário de estudo. Gente, não adianta. Se você proibir tirar completamente, você não vai estar solucionando o problema. Mas então, se eu não posso proibir, o que eu posso fazer? Por exemplo, em relação a essa hora de dormir, são coisas muito simples, né, gente? É o que acontece aqui em casa. Aqui em casa, por enquanto, só o Nicolas, né, que é o meu mais velho de 12 anos, que tem celular. Só que deu o horário dele, deu 9 horas,
eu tiro o celular vai para o meu quarto, o celular é carregado no meu quarto, porque é a hora dele ir dormir. Ele ainda lê um pouquinho, mas celular acabou. E ele sempre fala para mim, e se alguém me mandar mensagem? Falava, né? E aí eu sempre expliquei, filho, não é porque você recebe mensagem que você tem que estar disponível o tempo todo para responder. Eles têm, né, essa ansiedade, essa coisa do adolescente. Então é importante a gente explicar para eles também que tudo bem você não responder as coisas na hora, tudo bem, inclusive é saudável você não estar disponível o tempo todo, porque você tem outras coisas para fazer. Como eu já falei nesse vídeo, né, e também já falei em outros, o uso de telas pode ser benéfico também, né, para os pré-adolescentes, porque se a gente parar para pensar, os nossos filhos utilizam as telas para se conectar com os colegas, para buscar ajuda nas tarefas escolares. Eu vejo meu filho fazendo muito isso, eles fazem às vezes tarefas juntos e podem até usar os aplicativos para ajudá-los a se organizar. O segredo para que o uso de tela seja saudável e dentro dos limites é capacitar o seu filho para assumir o controle do seu próprio uso de tela e manter um equilíbrio saudável. E claro, ele não vai mudar isso de uma hora para outra. Então isso é um aprendizado contínuo e que por vezes você vai ter que ser bastante insistente e persistente. Por isso é importante falar abertamente sobre os benefícios e as armadilhas potenciais do tempo de tela. Inclusive, pedir a opinião dele quando você fala sobre as consequências, sobre os prós e os contras do uso. E isso pode gerar muita conversa boa e animada. Como o tempo excessivo na tela nos afeta de maneira física, emocional, acadêmica ou social, por exemplo? O que a gente pode ganhar usando tela de forma mais responsável? Né? Conversa com seu filho sobre estabelecer limite saudável para a família e quais controles e equilíbrios você pode usar para cumpri-los. Um exemplo legal é a regra de, por exemplo, não utilizar celular durante as refeições, né? Mas essa regra não deve ser só válida para ele, né, gente? O que vai acontecer se você estiver ultrapassando o limite de tempo de tela da família? Vocês podem fazer um combinado. Aqui em casa, na hora da comida é proibido. Então, se você ultrapassar o limite de tempo da família, de tela da família, ele vai entender que qualquer regra sobre tela não é para ser levada a sério, porque vai ver que você também não segue. Bom, como eu sempre digo e nunca vou cansar de dizer, o maior exemplo do seu filho que o seu filho vai ter na vida é você. Então essa mudança também deve fazer parte da sua vida, se você tem esse hábito. Para ajudar no sono, os telefones, tablets, notebooks têm que ser removidos do quarto, como eu disse para vocês, para evitar distúrbio do sono e insônia. Explica para o seu filho por que você está fazendo isso e fala que o mundo não vai acabar, né? Porque ele vai passar horas dormindo longe do celular. Bom, lembra o seu filho também que todas as notificações vão estar lá no dia seguinte. Bom, além das refeições, passeios em família e outras reuniões também são ótimos exemplos de ocasiões, né, que a verificação frequente afeta negativamente os relacionamentos. Por exemplo, pegar o celular por 2 minutos para tirar uma foto, tudo bem, óbvio, eu mesmo amo tirar foto, mas é importante definir limite também para o uso de tela nesses momentos. Eu até acabei de lembrar que esse final de semana que passou, eu tive um almoço com alguns amigos e no final do dia, né, a gente se falou, foi super legal, né, aconteceu isso, aquilo, enfim, mas a gente não tirou nenhuma foto juntos, como assim? Gente, foi muito bom, porque todo mundo esqueceu do celular, nem foto a gente tirou. Tem hora que isso é tão maravilhoso, né, vai ficar na nossa memória, foto não tem para lembrar. Mas voltando aos pré-adolescentes, quanto tempo então eles devem passar em frente da tela? De acordo com profissionais da saúde, o tempo de tela entre 6 e 10 anos tem que ser de mais ou menos 2 horas, dos 11 aos 18, de até 3 horas por dia. Outros profissionais aconselham a nunca deixar um pré-adolescente passar de 2 horas por dia, sem contar o tempo de tela dedicado a propósitos acadêmicos. Como você pode notar, a média dos especialistas é sempre de, no máximo, 3 horas por dia. Por isso é importante que você siga as dicas que eu dei nesse vídeo para que o seu filho tenha um tempo de tela saudável e uma vida emocional e física muito mais saudável. Se você chegou até aqui é porque você realmente é uma mamãe e um papai muito dedicados que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para a sua família e para o desenvolvimento dos seus filhos. Então não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo suas dúvidas e mostrar o canal também para outras mamães e papais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!